Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welto e hoje eu vou fazer um vídeo comparando os resultados do setor bancário do primeiro trimestre de 2023, tá? No meu Instagram eu fiz um post falando sobre os rankings de lucros do setor bancário do primeiro trimestre, tá? Então, quem quiser ver tá na @welto_invest. E hoje aqui nesse vídeo eu vou fazer mais um comparativo com os trimestres, tanto o primeiro trimestre de 2022, que é o mesmo período do ano, quanto o trimestre anterior, tá? Que é o quarto trimestre de 2022. Vamos falar sobre o lucro, sobre a receita e sobre o número de clientes. Começando pelo Banco Inter, 25 milhões de lucro, tá? Ela teve uma pequena queda perante ao quarto trimestre de 2022 e um aumento expressivo comparado com o primeiro trimestre de 2022, porque nesse primeiro trimestre de 2022 o banco teve prejuízo. A receita também cresceu bastante, tá? Uma receita de 1,8 no primeiro trimestre de 2023, aumentou comparado tanto com o quarto trimestre de 2022 quanto o primeiro trimestre de 2022. E fechou o primeiro trimestre de 2023 com 26,3 milhões de clientes, tá? Então o banco meio que estagnou na questão de número de clientes, né? Não está crescendo tanto como vinha crescendo anteriormente. Nubank ele traz o resultado em dólares, tá? Mas eu converti aqui mais ou menos para R$ 5, tá? O dólar, para a gente ter uma comparação melhor com os outros resultados dos outros bancos. Então o lucro foi mais ou menos aí 710 milhões de reais, comparado com os trimestres anteriores, tá? Então, tanto no quarto trimestre de 22 como no primeiro trimestre de 22 houve prejuízos, então tivemos aí uma melhoria bem expressiva, até surpreendeu o mercado, as ações subiram bastante. A receita foi mais ou menos aí, transformando para reais, 8 bilhões de reais, tá? Cresceu a receita também, tanto dos últimos trimestres quanto do primeiro trimestre de 2022. Número de clientes, 79,1 milhões de clientes, um número bem expressivo de clientes aqui comparado com os outros bancos, tá? O Banco Santander teve aí um lucro de 2,1 bilhões, teve uma grande diminuição comparado com os trimestres que a gente está fazendo a comparação, quarto trimestre de 22 e primeiro trimestre de 22. Em relação ao quarto trimestre de 22, teve uma redução de 28%. E comparado com o primeiro trimestre de 22, foi de 47%. Foi uma redução bem expressiva, tá, no lucro. A receita foi de 13 bilhões no quarto trimestre de 22, teve um aumento, mas comparado com o primeiro trimestre de 22, teve uma diminuição. Número de clientes, 61,6 milhões de clientes. BTG teve 2,3 bilhões, um aumento pouco, né, comparado com os outros trimestres, que eu estou fazendo a comparação. A receita foi de 4,8 bi, tá? Um aumento também comparado aos outros trimestres. O número de clientes não achei especificamente, tá? Não consegui achar. Só consegui achar um dado que eles possuem 1,6 milhões de investidores ativos no banco, tá? Então o banco ele tem uma mistura de tanto corretora quanto um banco tradicional, então só consegui achar essa informação. Bradesco, 4,3 bilhões de lucro. Comparar com o primeiro trimestre de 2022. Comparar com o quarto trimestre de 2022 não vai ser tão relevante. Por quê? Porque eles colocaram a questão, aumentaram o PDD deles, que é a provisão de dívidas duvidosas, que foi o caso da Americanas, tá? Então afetou bem o lucro do quarto trimestre de 2022. Então a gente compara com o primeiro trimestre de 2022 e aí sim teve uma queda bem expressiva de 37,3%, tá? A receita se manteve estável tanto no quarto trimestre de 2022 quanto no primeiro trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2022 em 16,6 bilhões. Número de clientes, 76 milhões. Banco do Brasil, lucro aí de 8,2 bilhões, teve um aumento bem relevante na questão do lucro comparado com o primeiro trimestre de 2022 e estável perante o quarto trimestre de 2022. Receita foi de 21 bilhões, então na mesma questão do lucro. Número de clientes, eles falam que tem 100 milhões, mas tem clientes e não clientes, né? Como ele faz parte ali do governo, então tem muitos serviços sociais ali que são feitos através do Banco do Brasil. Então, esses 100 milhões não é, na verdade, não é 100 milhões, né? A gente precisava ver a quantidade de clientes ativos, então teria realmente. Não consegui achar esse dado, tá? Itaú, 8,4 bilhões, tá? Um aumento perante os outros trimestres. A receita foi de 24 bilhões, então foi a maior receita que teve aqui nos bancos que eu comentei. Foi bem perante o quarto trimestre de 22, foi estável, mas perante a um trimestre do primeiro trimestre de 22 teve um aumento. Número de clientes, também o Itaú ele dificulta um pouco
o acesso a esse número, eu achei do ano de 2022, que foi de 65 milhões de reais. Então é isso, galera. Então foi essa comparação aqui dos bancos. Não é recomendação de compra ou de venda, é mais para a gente ver como é que está o setor. Me fala aqui nos comentários qual banco que você investe. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.